Diógenes Laércios, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Livro 1, Capítulo 1, Tales. Continuação. Em suas Vidas, Hermippos atribui a Tales a história contada por outros autores, como se fosse sobre Sócrates, segundo a qual ele costumava manifestar seu reconhecimento por 3 vantagens que o levavam a ser grato à sorte. Primeiro, por ter nascido um ser humano e não um animal irracional. Depois, por ter nascido um homem e não uma mulher. E terceiro, por ser heleno e não bárbaro. Contava-se que, certa vez, quando era levado para fora de casa por uma velha serviçal para observar as estrelas, Tales caiu numa vala, e seu grito de socorro levou a velha a dizer: "Como pretendes, Tales, tu, que não podes sequer ver o que está à tua frente, conhecer tudo acerca do céu?" Timon também o considera um astrônomo e o elogia nas sátiras. Assim foi Tales, o sábio astrônomo entre os sábios. Segundo a informação de Lobon de Argos, seus escritos totalizavam cerca de 200 linhas. Havia em sua estátua a seguinte inscrição: "A jônica Mileto nutriu e revelou este Tales, astrônomo entre todos os mais antigos pela sapiência." Dos poemas convivais ainda cantados, os versos seguintes são de Tales: "Muitas palavras não revelam a opinião sábia. Procura uma única sabedoria. Escolhe um único bem, pois assim calarás as línguas inquietas dos homens loquazes." Conservaram-se também as seguintes máximas de Tales: "Deus é o mais antigo dos seres, pois é incriado. Mais belo é o universo, pois é obra de Deus. Maior é o espaço, pois contém todas as coisas. Mais veloz é o espírito, pois corre para tudo. Mais forte é a necessidade, pois domina tudo. Mais sábio é o tempo, que revela tudo." Tales dizia que a morte não difere da vida. "Por que então," disse alguém, "não morres?" "Por quê?" disse ele, "não faz diferença." Quando lhe perguntaram quem era mais velho, o dia ou a noite, ele respondeu: "A noite é mais velha por um dia." Alguém lhe perguntou se um homem pode ocultar aos deuses uma ação má. "Não," respondeu Tales, "nem sequer um mau pensamento." A um adúltero que lhe perguntou se poderia negar a acusação mediante juramento, ele respondeu que o perjuro não era pior que o adultério. A alguém que lhe perguntou qual era a coisa mais difícil, ele respondeu: conhecer-se a si mesmo. E qual a mais fácil? Dar conselhos aos outros. Qual é a coisa mais agradável? O sucesso. O que é divino, que não tem princípio e nem fim. Quando lhe perguntaram qual era a coisa mais rara que ele já vira, sua resposta foi: um tirano idoso. Como poderá uma pessoa suportar melhor a adversidade, se lhe for possível ver seus inimigos em situação pior? Como poderemos viver a vida de maneira melhor e mais justa, abstendo-nos de fazer o que censuramos nos outros? Quem é feliz? Quem tem o corpo saudável, o espírito atilado e a natureza dócil. Tales nos diz que devemos lembrar-nos dos amigos, quer estejam presentes, quer ausentes, que não devemos orgulhar-nos de nossa aparência, e sim esforçar-nos por ser belos no caráter. Não devemos enriquecer de maneira condenável, diz Tales, e nem mesmo uma palavra deve tornar-nos
odiosos a quem confiou em nós. Deves esperar de teus filhos tudo o que fizeste por teus pais. Ele explicava a cheia do Nilo como sendo devida aos ventos etésios, que, soprando na direção contrária, forçam as águas a refluírem. Em sua crônica, Apolodoro fixa o nascimento de Tales na 35ª Olimpíada. Sua morte ocorreu aos 78 anos de idade, ou, de acordo com Sosicrates, aos 90 anos. De fato, ele morreu na 58ª Olimpíada, tendo sido contemporâneo de Croesus, a quem prometeu assegurar a travessia do rio Halys, sem ter de construir uma ponte, mediante o desvio do curso natural do rio. Existiram outras 5 personagens com o nome de Tales, de acordo com a enumeração de Demétrio de Magnésia, em sua obra Homônimos. Um retórico de Calátia, cujo estilo era afetado. Um pintor de Cícium, muito talentoso. Um contemporâneo de Hesíodo, de Homero e de Licurgos, em época muito remota. Uma pessoa mencionada por Dures em sua obra da pintura, e uma pessoa obscura que viveu em época mais recente, mencionada por Dionísio em suas obras críticas. O sábio Tales morreu quando presenciava uma competição atlética, vítima do calor, da sede e da fraqueza. Já muito idoso, há em seu túmulo a seguinte inscrição: neste pequeno túmulo jaz o sapientíssimo Tales, cuja glória se eleva aos céus. Há também um poema de nossa autoria, do primeiro livro de nossos epigramas em todos os metros. Levaste Tales do estádio Zeus solar, enquanto ele assistia a uma competição atlética. Louvo-te por havê-lo conduzido para perto de ti, pois o ancião já não podia enxergar os astros daqui da terra. É dele o provérbio: conhece-te a ti mesmo, que Antístenes, em sua obra Sucessões dos Filósofos, atribui a Femonoi, embora admitindo que o mesmo fora plagiado por Quilon. Com vistas aos 7 sábios, vale a pena dar aqui uma notícia em linhas gerais a respeito dos mesmos. Seguem-se algumas referências a eles. Em sua História dos Filósofos, Damon de Cirene critica todos os sábios, especialmente os 7. Anaxímenes assinala que todos se dedicaram à poesia. De Caiarcos diz que eles não eram nem sábios nem filósofos, mas simplesmente homens judiciosos com vocação para legislar. Arquétimos de Siracusa descreve uma reunião deles na corte de Cípselos, da qual o próprio autor diz haver participado. Éforos, por seu turno, menciona em vez desse um encontro dos sábios na corte de Croesus, sem a presença de Tales. Outros falam de encontros no festival panjônico, em Corinto e em Delfos. As palavras dos sábios são registradas de maneiras diferentes e atribuídas ora a um, ora a outro. Por exemplo, as seguintes: foi o sábio Lacedemônio Quilon quem disse: nada em excesso e, no momento oportuno, é belo. Há divergências até quanto ao seu número. Com efeito, em lugar de Cleóbulos e Mison, Maiandros inclui na lista Leofantus, filho de Gorgiadas, nascido em Lébedos ou Éfeso, e Epimenede, de Creta, em seu diálogo Protágoras. Platão menciona Mison e exclui Periandros. Éforos substitui Mison por Anacarses. Outros acrescentam Pitágoras aos 7. De Caiarcos,
apresenta 4 nomes sempre aceitos, constantes da lista: Tales, Bias, Pitacos e Solon, e acrescenta os nomes de 6 outros, dos quais 3 deveriam ser selecionados: Aristódemos, Pânfilos, o Lacedemônio, Quilon, Cleóbulos, Anacarses e Periandros. Outros acrescentam Acusilaus, filho de Cabas, ou Escabras de Argos. Em sua obra sobre os sábios, Hermippos refere-se a 17, dos quais autores diferentes fazem seleções diferentes de 7. Eles são Solon, Tales, Pitacos, Bias, Quilon, Mison, Cleóbulos, Periandros, Anacarses, Acusilaus, Epimenedes, Leofantus, Ferecides, Aristódemo, Pitágoras, Lázaro, filho de Carmântidas ou de Sicimbrinos, ou segundo Aristóxenos de Cabrinos, nascido de Hermione e Anaxágoras. Em sua lista de filósofos, Hipóbotos relaciona Orfeus, Linus, Solon, Periandros, Anacarses, Cleóbulos, Mison, Tales, Bias, Pitacos, Epicarmos e Pitágoras. Seguem-se as cartas conservadas de Tales. Tales a Ferecides. Tomei conhecimento de tua pretensão de ser o primeiro jônio a expor a teologia aos helenos. Talvez seja um critério justo pôr uma obra ao alcance do público, em vez de confiá-la sem qualquer benefício a uma pessoa isolada. Entretanto, se te é agradável de algum modo, estou pronto a discutir contigo o assunto de teu livro, e se me convidares a ir a Liros, farei a viagem. Com efeito, certamente eu e Solon de Atenas não seríamos nada sensatos se, após haver navegado até Creta para dar sequência a nossas indagações lá, e até o Egito para conversar com os sacerdotes e astrônomos, não viajássemos até onde estás. Com tua anuência, Solon também irá. Tu, ao contrário, és de tal maneira apegado ao lar que raramente visitas a Jônia e não sentes vontade de ver estrangeiros. Nesse ínterim, espero eu, deves estar dedicando-te somente a escrever, enquanto nós, que jamais escrevemos coisa alguma, viajamos por toda a Hélade e a Ásia. Tales a Solon. Se deixares Atenas, penso que poderás com toda a conveniência instalar tua casa em Mileto, uma colônia ateniense, onde nada de mal te acontecerá. Se te constrange o fato de sermos governados por um tirano, odeias todos os governantes absolutos. Ao menos desfrutarás a companhia de amigos. Bias escreveu-te, convidando-te para ires a Priene, se te parecer preferível às cidades dos Prieneus, eu mesmo irei morar lá e juntar-me a ti.